Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria que me ajudasse na divulgação do meu motor, tá? O que um motor tipo gaiola ele faz, tá? Ele tem um rotor, tá certo? E esse rotor ele tem uma carcaça, tá certo? E por alimentação de tensão, corrente, fator de potência, que são as características de placa do motor gaiola, ele é simples, ele promove um torque, certo? Então, o que acontece? Ele tem um estator, tá certo? Então você joga tensão, corrente, e de acordo com essa tensão e corrente, potência ativa trifásica, raiz de 3 VI cosseno φ, de acordo com isso que você monitora ele promove um torque, tá certo? E o que você faz? Por que ele tem essa tal RPM, rotações por minuto? Porque ele tem uma determinada tensão, corrente, fator de potência, rendimento, tá certo? Um conjunto de características que faz com que a onda eletromagnética, toda corrente elétrica produz um campo magnético, tá? Aí daí a onda eletromagnética defasada de 90 graus, tá certo? Campo B e H, o campo elétrico e o campo magnético. Então, nessa onda eletromagnética, você entra com energia, eletricidade, tá certo? E produz um campo. Esse campo, ele, conforme essa característica desse campo, ele induz esse campo magnético induz no estator, no rotor, desculpa, do estator para o rotor, esse campo induz o que? No rotor, o que? Uma corrente. Tá? Então, pela regra da mão esquerda, você tem corrente, campo B e torque, força. E pela regra da mão direita, pela regra da mão direita, você produz corrente quando é imantado pelo campo. Tá? Isso que observou bem foi Faraday. Força eletromotriz é constante de indutância derivada do fluxo pelo tempo. Também tivemos outros colaboradores, foi só Faraday. Mas Faraday, quando estava no laboratório, ele deixou cair um circuito LC no chão, e da estante que ele fez outro da estante startou, tá? Descobriu o rádio. Então, estou falando de Faraday por causa da força eletromotriz, tá certo? Eu sei que tem outros grandes nomes, tá? Fala de Faraday, pela equação de Faraday, força eletromotriz é constante de indutância em φ dt. Então, o que a gente conclui com isso? Que o campo gerado pelo estator promove um torque no rotor. Vou resumir. O campo gerado pelo estator promove um torque no rotor. E quando você varia esse campo, você varia a RPM do rotor e, logicamente, varia o torque. Então, se você pegar o rotor e aproximar ou afastar um campo promovido por um ímã, não por uma corrente eletromagnética, mas promovido por um ímã, se você aproximar do rotor o campo de um ímã ou afastar ele vai girar no outro sentido. Ora, se eu tenho um acelerador ligado que faz essa variação de campo promovida por um ímã no rotor, ele vai andar para frente, ele vai andar para trás, ele vai parar. Então, eu posso ter um carro movido a um motor gaiola que eu consigo variar o campo B a partir, vinculando, e eu tenho esse projeto, vinculando esse campo no acelerador do carro. Então, o que o acelerador do carro vai fazer? Ele vai aproximar, aumenta as RPMs do rotor, ou ele vai parar e ele vai afastar. É claro que você tem que ter um intertravamento, uma programação ladder, ou elipse escada, sei lá o que for, de automação, no meio, claro.
questão é que se você aproxima o campo, ele gira, promovendo um torque. Se você afasta o campo, ele gira para o outro lado. Então dá ré, vai para frente, anda mais rápido, anda mais devagar. Tudo com um rotor e um campo oriundo de um ímã, um campo magnético. É isso, pessoal. Tá? Então eu preciso que alguém me ajude nessa pesquisa. O que eu preciso? Eu preciso de uma indústria, nacional ou internacional, que então nós tenhamos equipamentos e que invista nisso, tá certo? Nessa ideia. Um carro, eu não estou dizendo para eliminar as outras formas de energia, eu não estou dizendo isso, que vai servir para algum propósito. Tem lugar para todo mundo, encadeando em outras formas de energia. Ou seja, um carro movido a um motor tipo gaiola, cujo rotor tem seu campo magnético alterado, aproximando ou afastando. Então, você tem uma rotação num sentido, uma rotação no outro sentido, para a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, e você tem ele acelerando e desacelerando. E não tem que carregar. Não tem que carregar. Não tem que carregar. Não tem essa de chegar no carro, motor de arranque. Não existe isso. Meu sistema é simples, muito simples. E você pode inserir nesse motor gaiola, você pode inserir ouro, eu estou dizendo o enrolamento, elementos de alta condutibilidade e nitrogênio líquido, porque o nitrogênio líquido também causa o resfriamento e a redução por efeito Joule de potência, R ao quadrado, tá? Que é o que causa a perda, a corrente. Então você tem um nitrogênio líquido. Então um motor elaborado, com um campo elaborado, é um carro movido só disso, tá certo? Ou qualquer outro equipamento industrial, tá certo? Então é isso. Às vezes me foge algumas coisas que eu queria colocar e inserir, tá certo? Mas eu preciso de um centro de pesquisa que me ajude, tá certo? Num outro vídeo eu mostro esse motorzinho, tá? Num vídeo meu anterior, esse motorzinho girando, tá? Por quê? Porque o motor, ele não vai ter bateria, ele não vai deixar o carro a pé, ele vai ter que ter manutenção, claro, tá certo? Então, deu para entender? O estator, por uma corrente eletromagnética, esse campo magnético induz uma corrente de acoplamento indutivo no rotor, que gera um torque, e ele gira, tá? É assim que funciona o motor gaiola. Só que esse campo não vai ser oriundo, vai ser oriundo de ímãs, e esses ímãs vão ser trabalhados de acordo com a movimentação do acelerador, por um intercâmbio mecânico, tá certo? Por uma engrenagem mecânica, tá certo? É isso aí. Estou aguardando um investidor, eu já tenho isso desenhado mais ou menos, mas eu preciso de verba. Sem verba, você não compra, desculpa a brincadeira, nem um cachorro quente. Então, eu preciso de um investidor e um laboratório de alguma empresa nacional ou multinacional, que nós passamos a desenvolver um motor movido, o carro movido a motor gaiola, que não tem que carregar, não tem bateria, não tem nada disso. Não tem esse negócio, caiu a bateria e deu problema no motor de arranque e a escova, não tem nada disso. Ele é simples. Ele vai variar o campo e vai variar a rotação do rotor. E essa variação de campo promovida pelo acelerador. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permite, vou desligar a câmera. E detalhe, quero ficar rico, né? Que essa ideia é um percentualzinho bem para mim também, né? E dá para distribuir. Em lugares, por exemplo, que não chegam, inóspitos, em lugares que não chegam a energia
convencional. Eu falo isso, jogar energia convencional ou bidirecional, tudo em conformidade com as normas. Então, em lugares inóspitos, em lugares distantes, isso aí resolve. O problema, por exemplo, de drenar a água de um lençol freático para uma determinada comunidade pobre, vai resolver para várias formas de energia. Ele serve também para acionar um gerador. Ele vai acionar um gerador. Tudo é questão de dimensionar, tudo é questão de me darem uma oportunidade de uma indústria que tem um laboratório realmente bom, tá? Para desenvolver esse meu projeto e ideia. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. E isso tem um cunho alternativo social, porque nem em todo lugar chega energia. Nem todo lugar consegue se chegar a energia. Tá? Assim como tem um bidirecional para energia solar, pode ter um bidirecional para esse tipo de energia. Tá? Ó, respeitando todas as normas. Muito obrigado mais uma vez em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando que é uma coisa subjetiva, não estou falando em religião, futebol e política, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera. Obrigado.